Olá, sou o professor Fábio e hoje eu te convido a estudar o método de resolução das equações de segundo grau. Hoje vamos estudar um pouco sobre soma e produto, beleza? Vem comigo. Quando resolvemos equações do segundo grau, nós utilizamos algumas formas para encontrar as raízes dessa equação. Podemos utilizar métodos relacionados a equações completas e também métodos relacionados a equações completas, por exemplo, o método de Bhaskara. Só que existe forma mais simples de resolução de equações completas. Uma delas é soma e produto. Vamos entender um pouco mais sobre soma e produto e como você vai fazer para encontrar as raízes utilizando esse método da soma e do produto. Veja bem, quando trabalhamos a soma e produto, nós temos que entender duas situações. Vai buscar dois números que somados vai dar esse valor menos b sobre a. No caso, esses dois números são as raízes de nossa equação. E também buscar dois números que multiplicado vai dar o valor c sobre a. Esse menos b sobre a está relacionado a esse s aqui, ó. Dica para você a soma. Esse c sobre a está relacionado a esse valor p aqui, quer dizer produto. Lembrando que esses dois números eles têm que estar relacionados tanto na soma como no produto, certo? Lembrando que o valor de x1 e x2 elas são as raízes de nossa equação. Por acaso você resolver essa equação normalmente, você vai encontrar esse valor x1, logo eles são as raízes. E esse a, b e o c que está presente na soma e no produto são os coeficientes da sua equação. Lembrando que são os coeficientes a, b e c, são aqueles números que acompanham a variável x ao quadrado, aquele número que acompanha a variável x e aquele número que é o termo independente, que é a constante c. Ok? Vamos lá para as resoluções dos exemplos. Eu quero trazer alguns exemplos para podermos trabalharmos, né? Caso o método de resolução de equação do segundo grau por soma e produto. Lembrando também que a soma e produto está relacionada às relações Girard, ok? No caso aqui nós temos uma equação do segundo grau e queremos encontrar as suas raízes. Eu vou reescrever novamente essa equação, porque talvez você não esteja entendendo porque ela é uma equação de segundo grau. No caso aqui, o programa que eu tenho, ele não tem expoente a ser colocado na variável x. Eu tenho que colocar dessa maneira. Vou escrever ela aqui para você identificar essa equação. Olha aqui, quadrado, né? Menos 7x mais 12 igual a 0. Então, está aí a nossa equação de segundo grau. Nós queremos resolver ela por meio de soma e produto. No caso, nós queremos encontrar as raízes, no caso, os valores da incógnita x2, porque ela, como ela é uma equação de segundo grau, ela tem duas raízes possíveis. O que nós temos que fazer? Nós precisamos encontrar dois valores. Um relacionado à soma, chamado de letra S, que vai ser dado pela divisão entre o B negativo sobre o A. Isso vai ser uma das nossas fórmulas que vamos ter que procurar. E a outra é o chamado produto, que vai ser a divisão da constante C sobre o valor de A. Aí, a chamada soma e produto. Lembra que toda equação que eu tenho, caso segundo grau, tem os coeficientes A, B e C. Neste caso aqui, o valor de A da minha equação é o número que acompanha a variável x ao quadrado, o B é o número que acompanha a variável x, o C é aquela constante ou aquele número que não tem variável, ou chamado termo independente. Então, nós temos o valor de A, o valor de B e o valor
de C em nossa equação, ok? Então, esses são chamados coeficientes. No caso aqui, esses valores aqui são o quê? 1, o A está acompanhando a variável x ao quadrado, como aqui não apresenta, ele é o número 1. O B é o número que acompanha a variável x, então no caso aqui, menos 7. E o C é a constante ou um termo independente, aquele termo que não depende da variável. Então, no caso aqui, 12. Aí, identificamos os coeficientes A, B, C, o valor de S e o valor de P, ok? Então, nós vamos fazer esse cálculo agora. Vamos fazer esse cálculo para encontrarmos, primeiramente, o valor S e o valor P. Então, o S. Vamos fazer, primeiramente, o valor S. Então, o S vai ser quem? A divisão de menos B sobre A. Lembrando que o B aqui, ó, é negativo. Então, como vocês já sabem, já estudam números inteiros há muito tempo, temos o jogo sinal. Então, menos, com esse menos aqui dá mais. Então, sobrou quem? 7. Dividido pelo valor de A, no caso aqui, nosso A vale quanto? 1. Então, dividindo 7 dividido por 1, tá? 7. Então, veja bem, já temos o nosso primeiro resultado de S. Agora, vamos calcular o valor P, que está relacionado ao produto. Então, o produto é C sobre A. No caso, o nosso C aqui vale quanto? 12 dividido por A, no caso aqui, 1. Automaticamente, você sabe que 12 dividido por 1 dá quanto? 12. Pronto. Encontramos o valor referente a S, encontramos o valor referente a P. Então, agora, vamos fazer o quê? Vamos buscar a raiz de nossa equação. Lembrando que esses valores, eles não são as raízes. Nós temos aqui a soma e o produto. Por que calculamos isso? Então, agora, nós vamos procurar os valores de nossas raízes. Lembrando que esses dois valores aqui não são raízes. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos montar aqui as 4 barrinhas aqui para nos auxiliar para no auxílio para encontrarmos esses valores de x1 e x2. Então, aqui eu vou fazer a soma e aqui eu vou fazer o produto. A soma, ela está relacionada ao valor S, que encontramos 7. E a multiplicação está relacionada ao produto, que no caso a letra P, que vale quanto? 12. Ok? O que nós vamos fazer agora? Vamos buscar, veja bem, dois números que multiplicado dá 12 e dois números que somado também dá 7. Aqui nós vamos começar por onde? Nós vamos começar pela multiplicação, porque a partir da multiplicação nós conseguimos definir facilmente esse valor de soma, correto? Vamos pensar o seguinte, quais números que eu multiplicando dá 12? Veja bem, se eu multiplicar o número 1 pelo número 12, eu encontro quanto? 12, correto? Da mesma forma, se eu multiplicar 12 por 1, também encontro 12. Então, no caso aqui, não precisa. Outra forma de encontrarmos 12. Se eu multiplicar o 2 pelo 6, nós encontramos também o 12, correto? E a outra situação, se eu multiplicar o 4 por 3, também eu tenho quem? 12. Isso está relacionado a quem? Ao produto, certo? Agora vamos fazer o quê? Então aqui nós encontramos essas três opções para definirmos o valor 12. Então precisamos agora, com essas três opções, encontrar o valor quem? 7. Então nós vamos fazer o quê? Pegar esses números e entre eles aplicar uma soma. Se a resposta for 7, esse será o nosso resultado. Primeiro, se a gente somar 1 mais
12, nós temos quanto? 13. Automaticamente, verificamos que aqui, ó, não é minha resposta. Por quê? Eu não preciso de 13, eu preciso de quem? 7, correto? Vamos lá para o outro, ó. Quanto que vale 2 mais 6? 8. Bateu com o nosso resultado? Não. Então, neste caso, não vale esse valor. E vamos verificar esse. 4 mais 3 dá quanto? 7. Veja bem, este valor bateu com este valor. Logo, esse valor que gerou o número 7 é o nosso resultado. Pensando que eles vieram a partir do produto. Então, aqui nós temos 4 mais 3 dá quanto? 7. E se eu também multiplicar 3 vezes 4, nós temos quem? 12. Logo, o nosso x1 é igual a 3. E o nosso x duas linhas, ou x2, é igual a 4. Correto? Esse é o método através de chamado soma e produto. Achou complicado a resolução? À primeira vista, você vai achar complicado. Não, tem conta demais, Fábio. Eu prefiro fazer por fórmula de Bhaskara para encontrar esses valores. Não, eu falo para você que não. Muita coisa aqui você pode simplificar, você nem precisa colocar na sua resolução. Basta você saber que dois números somados tem que dar o valor S, dois números multiplicados tem que dar o valor P. E essas contas assim, automaticamente você faz de cabeça, ok? Um outro exemplo para começarmos a entendermos e simplificar um pouco as resoluções para ficar mais fácil você compreender, beleza? Vamos lá. Ok. Então vamos reescrever novamente essa equação aqui para ficar mais fácil você compreender. Então 3x ao quadrado menos 21x menos 24 igual a zero. Então, primeiramente, nós vamos tirar os nossos coeficientes, lembrando que nós precisamos saber quais são os coeficientes. Caso A, coeficiente B, coeficiente C, que são os números que acompanham a variável x ao quadrado, no caso aqui o A vale 3, o que acompanha a variável x é o menos 21, logo ele é o B, e menos 24, que é o nosso valor C, correto? Por que tiramos esses coeficientes A, B e C? Porque se eu quiser calcular através da fórmula de Bhaskara, basta eu pegar esses valores e substituir na fórmula. No caso, nós vamos usar produto e soma, correto? Então, primeiramente, vamos calcular o valor de S, que é dado pelo menos B dividido por A. Então, no caso aqui, o nosso B, né? Vamos pôr a fórmula aqui para a gente decorar ela, né? Menos B sobre A. No caso aqui, o nosso B é o menos 21, então menos com menos mais, então vai dar 21 dividido por letra A, 3. Isso nos dá o valor de quanto? 21 dividido por 3, 7. Ok? Vamos calcular agora o nosso produto, que é C sobre A. No caso aqui, o nosso valor C é o menos 24 dividido por valor A, 3. Quanto que é 24 negativo dividido por 3? 24 dividido por 3 dá 8, como ele é negativo, menos 8. Então, nós temos aqui nosso valor S, nosso valor P, ok?
Então, agora vamos fazer o cálculo, né? Descobrirmos dois números que, ao somar eles, vai nos dar o valor 7. Dois números, ao multiplicarmos, vai dar o valor menos 8. Correto? Então, aqui mais. E aqui, vezes. O nosso valor aqui tem que ser 7. E o nosso valor aqui, o quê? Menos 8. Menos 8. Então, agora vamos pegar para as nossas opções, né? Primeiramente, temos que lembrar que temos que começar por onde? Pela multiplicação, pelo produto. Correto? Então, veja bem. Buscarmos números que multiplicado dá o menos 8. Por exemplo, se eu multiplicar o número 1 por menos 8, eu tenho quem? Menos 8. Se eu multiplicar o 8 por menos 1, eu também tenho quem? Menos 8. Correto? Se eu multiplicar o 2 vezes 4, temos quanto? 8. Então, logo eu tenho que pôr, por exemplo, o menos 2 aqui. Tá? Menos 8. E se eu multiplicar também o menos 4 vezes 2, também tem o menos 8. Então, essas são as nossas opções que temos para encontrar este valor menos 8. Agora, dessas opções, nós vamos verificar quais bate o valor 7. Ok? Então, vamos fazer isso. Primeiramente, 1 menos 8 dá quanto? 1 menos 8 dá menos 7. Bateu o resultado? Não bateu. Logo, essa opção para a gente não vale. Próxima opção. 8 menos 1 dá quanto? 7. Bateu o resultado? Bateu. Então, a nossa opção é essa, ó. 8 e menos 1, que são as nossas raízes. Mas vamos verificar todas, ok? Resolvendo aqui, ó. Menos 2 mais 4 dá quanto? Conserva o sinal do número maior, que é o positivo, e subtrai. 4 menos 2, 2. E aqui, menos 4. 1 mais 2 vai dar quanto? Menos 2. Verificamos que essa solução não bate, essa solução não bate, logo, o nosso resultado, que veio a partir dos elementos que foram um produto, é quem? 7. Então, logo, a nossa resposta é 8 menos 1. Também você pode inverter isso aqui, ok? Então, a resposta aqui é... Vou pôr menos 1 primeiro aqui, não tem problema. Né? Porque menos 1 vezes 8 dá menos 8. Mais com menos, né? 8. Mais com menos dá menos 8. Menos 1, 7. Logo, os nossos valores de x1, nós podemos definir qualquer um deles, por exemplo, o 8. E x2 é igual a menos 1. Ok? Usamos o método soma e produto para encontrarmos a raiz dessa equação aqui. Veja bem, é bem simples, não tem segredo algum você trabalhar esse método soma e produto para encontrar as raízes da equação. Ok? Pode ser utilizado ele equações completas. Lembrando que as respostas, né, preferencialmente tem que ser números inteiros, né? Lembrando disso. Existem situações quando nós trabalhamos as equações. Lembra que quando nós calculamos pela forma método de Bhaskara, né, que calculamos ali o valor discriminante, que no caso é o valor de delta, se nós encontrarmos aquele delta menor do que zero, nós não temos solução no conjunto dos números reais. Por exemplo, nós temos essa equação aqui, né, é a equação do segundo grau, então, ao quadrado
mais 3x mais 5 igual a zero. Então, nós temos aqui a nossa equação do segundo grau, né? Lembrando que o A é 1, o B... Lembrando que o A é 1, o B é 3 e o C é 5. Então, logo, nós podemos aqui, ó, calcular esse valor de S, ok? Já decorou a fórmula, que no caso o S é o menos B sobre A, né? Então, é o seguinte, C3 dividido por A, que aqui é 1, vai dar o próprio 3, ok? E o produto vai ser C sobre A. Então, no caso, C é 5, dividido por 1, dá 5. Então, veja bem, nós já estamos simplificando bem a equação, a resolução, né, para ficar mais fácil a gente encontrar. Agora, tem que pensar o seguinte, ó. É dois números que eu vou ter que somar, né? Dois números que eu vou ter que multiplicar, no caso. Eu somando eles e também multiplicando eles. Ok? O somado tem que dar quanto? 3 e o multiplicado tem que dar quem? 5, correto? Lembrando que sempre nós iniciamos pela multiplicação. Então, vamos verificar as opções. Por exemplo, se eu multiplicar o 1 por 5, eu tenho quem? 5. Se eu multiplicar o 5 vezes 1, também tem 5. Então, é as únicas opções que nós temos. Correto? São só essas duas opções. E quando eu verifico isso aqui, ó, na adição, que seria 1 mais o 5, já dá 6. E da mesma forma, eu encontro 6 na outra. Eu verifico que essa situação não bate. Tá vendo que eu tenho o produto, que no caso, 1 vezes 5, porém, eu não tenho esses valores. Porque, em momento algum, se você multiplicar 1 por 5 e somar eles, vai dar 3. Então, eu não tenho esses valores que me geram 3. É porque essa equação, ela não possui solução em reais. É o caso do delta ser o quê? Menor que zero. Vamos verificar o delta, que no caso é o discriminante, ó. Delta é quem? É o b elevado ao quadrado, então, no caso, 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, no caso aqui o a é 1 e o c é 5. Delta é igual. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. 4 vezes 5, 20. Então, delta é igual a menos quanto? 11. Observe. Delta menor do que zero, eu não tenho raiz. Logo, como nosso delta foi verificado que é negativo, nós não temos solução para essa equação. Ok? Então, isso, até mesmo pelo some-produto, você verifica se a equação é possível ou não ter solução, ok? Então, veja bem, eu vou deixar aí esse exemplo para vocês, né? Posteriormente, eu vou trazer novos exemplos, principalmente a relação de Girard, que é um conteúdo muito importante para você trabalhar aí no seu estudo envolvendo matemática, beleza? Valeu aí pela sua presença, valeu pela sua companhia. Eu conto com a sua força em outro momento aí. Deixa eu ir nessa aí, falou, fui!